Todos sejam bem-vindos para a nossa reunião de final de semana. O cântico número 3 vai preparar o nosso coração para a matéria que virá a seguir. Aqueles que puderem ficar de pé, por favor, para entoarmos o cântico número 3. Esse cântico tem o tema Jeová, minha força e esperança, e é baseado em Provérbios, capítulo 14, versículo 26. A primeira parte da nossa reunião é um discurso público. E esse discurso público tem o seguinte tema: Você está no caminho para a vida eterna? E quem proferirá esse discurso para nós é nosso irmão Daniel Medeiros. Vamos dar atenção. Alguma vez na vida você já se deparou com uma situação como essa que nós vamos mostrar nessa foto? Preste atenção nessa primeira imagem que nós vamos considerar hoje. O que você está observando aí? Uma pessoa que precisa escolher um caminho. Qual ela vai escolher? Da esquerda? Da direita? Possivelmente essa pessoa, ela está ali e um pouquinho antes já olhou, por exemplo, em uma placa, indicando aonde ela queria ir,
Ou, se não tinha uma placa, ela possivelmente perguntou para alguém, para ela indicar qual é esse caminho que ela deseja chegar no seu fim. Então, irmãos, essa imagem, obrigado pela imagem, ela ilustra muito bem aquilo que nós fazemos todos os dias. Decisões nós tomamos. Mas hoje nós vamos falar da principal e maior de todas elas. Qual é? A decisão que cada um de nós tomou por escolher servir a Jeová de todo o nosso coração. Escolhemos o caminho que leva à vida. Mas talvez alguns de nós que estamos presentes hoje aqui na nossa reunião ainda não tomou essa decisão. Talvez esteja estudando a Bíblia com as testemunhas de Jeová, está conhecendo agora as verdades preciosas contidas na Bíblia e está por tomar essa decisão. Então esse discurso vai ser muito bom para você. Mas será que para nós que talvez já tomamos essa decisão e já estamos nesse caminho há muitos anos, vai ser benéfico? Também será muito benéfico. Então, quando falamos de caminho, que é o tema de nosso discurso, podemos também dizer que é o proceder de vida. Aquilo que nós decidimos de nosso coração fazer de nossa vida, ao passo que continuamos tomando decisões de nossa vida, seguindo esse caminho que nós queremos trilhar. Mas seria muito bom, irmãos, se a gente considerasse aqui na Bíblia algo que o nosso Mestre, Senhor Jesus, deixou para nós uma ilustração muito poderosa, que está aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. E aqui Jesus, nessa ilustração, vai nos ajudar a colocar bem em mente esse ponto que nós estamos considerando aqui. Por favor, abra então sua Bíblia ou seu dispositivo em Mateus capítulo 7, 13 e 14. Diz assim, olha: Entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos entram por ele. Ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos a acham. Observaram que Jesus ele deixou aqui a indicação de apenas 2 caminhos. Não existe 3 caminhos, apenas 2. Um portão largo, indicando que seria muito fácil tomar uma decisão de seguir o sistema que é patrocinado pelo maior inimigo de Jeová, Satanás. Muitos estão entrando por esse portão largo. Mas qual é o fim dele? A destruição, a morte. Mas, em contraste, o portão apertado, indicando assim que a decisão de entrar dele talvez não seja tão fácil, precisa ser tomada por aqueles que querem estar fazendo a vontade de Jeová. E também indicou que o caminho não seria tão simples assim de atravessar. O caminho apertado. Essa é a estrada que conduz à vida. E nesse discurso, irmãos, nós vamos entender que, apesar de termos, sim, algumas dificuldades ao trilhar nesse caminho que é patrocinado por nosso Deus Jeová, não é impossível. Jeová nos dá total condição de continuar trilhando nesse caminho, apesar de termos tomado a decisão que é totalmente diferente da grande maioria das pessoas que estão em nossa volta. Então, irmãos, basicamente vamos ver nesse discurso a importância de tomar essa decisão de entrar nesse caminho, o que precisamos fazer e como que Jeová principalmente vai nos ajudar ao passo que tomamos essa decisão e estamos continuando a andar nele. Então vamos iniciar falando de como que seria o primeiro passo se queremos começar a andar no caminho para a vida ou tomarmos essa decisão tão importante. Bem, primeiro passo que nós precisamos fazer, irmãos, é desenvolver fé. Isso mesmo, desenvolver fé. Mas fé baseada em quê? Baseada no conhecimento exato da Bíblia. E como que a fé está envolvida nesse processo? Bem, a própria Bíblia nos ajuda a entender o significado de fé.
expectativa certa de coisas que ainda virão, mas que não podem ser observadas. Coisas que ainda virão. Então, se você lembrar daquela imagem que nós mostramos agora há pouco, a fé é como que se aquela pessoa que está ali naquela encruzilhada olhasse lá na frente e já conseguisse ver o seu destino final. Ela conseguiria já imaginar em sua mente todo o trajeto desse seu caminho. E não importa o que acontecesse, ela teria convicção certa e absoluta de que ela ia chegar no destino final. Notaram como que é importante ter fé? Por isso que uma pergunta agora é bem oportuna. Você está totalmente convencido de que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela tem o poder para nos ajudar? O mundo oferece muitas coisas. O mundo oferece o seu caminho. Oferece alternativas para tomarmos decisões. Mas nós queremos, irmãos, basear tudo o que nós fazemos, nosso modo de vida, aquilo que Jeová deseja. Por isso que nós precisamos, sim, da Bíblia e ter muita fé naquilo que Jeová promete para nós, hoje e no futuro. Lembra quando você começou a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová? O que tocou o seu coração? Não foi a verdade? Quando você começou a estudar a Bíblia, você aprendeu coisas assim tão valiosas, aquilo te emocionou, te deixou tocado, e você começou a se achegar ao seu Criador, a amar a Jeová. Mas será que só foi o conhecimento da Bíblia que fez você tomar essa decisão tão importante? Bem, por isso que nós queremos aqui, irmãos, agora, ver um outro detalhe muito significativo nesse processo de entrar no caminho da vida. Abra, por favor, a sua Bíblia, e mais uma vez vamos recorrer ao que o nosso mestre falou. João, capítulo 4, versículo 23. Versículo 23 e 24. Aqui apenas um contexto. Jesus estava dando um testemunho a uma samaritana, perto a um poço de água, junto da cidade de Sicar, e sabemos que os samaritanos não tinham tratos. A religião deles era diferente da religião judaica. E Jesus ali, então, estava indicando para aquela mulher o que ela precisaria fazer para tomar a maior decisão da vida dela, que é servir a Jeová. Então, vamos dar atenção às palavras de Jesus àquela mulher. Contudo, vem a hora e agora é. Versículo 23. Quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade. Pois realmente o Pai está procurando a estes para o adorarem. Deus é espírito, e os que adoram têm de adorá-lo com espírito e verdade. Notou aí, irmãos, que Jesus usou 2 vezes a expressão adorar a Jeová com espírito e verdade? Bem, a verdade é aquela que comentamos agora há pouco. Aquela verdade que quando você aprendeu, tocou o seu coração. Mas o que significa adorar a Jeová com espírito? O que significa isso? O que Jesus quis dizer com essa expressão? Bem, adorar a Jeová com espírito requer especialmente que o Espírito Santo repouse sobre nós e nós, da nossa parte, deixemos ser guiados por Ele. Por meio do estudo e da aplicação da Bíblia, o nosso espírito, ou seja, a nossa disposição mental, tem que estar em harmonia com o Espírito de Jeová. E qual é o resultado, irmãos? Qual é o efeito sobre nós da atuação do Espírito Santo? Bem, a obra Estudo Perspicaz, ela comenta o seguinte sobre esse assunto, dizendo assim: ao passo que esta força dentro da pessoa é em si mesmo invisível, ela produz efeitos visíveis. Olha que interessante. Força dentro da pessoa, que é em si mesmo invisível, produz efeitos visíveis. Então vamos ilustrar para tentarmos entender o ponto. Pense um pouco na eletricidade. Sabemos que a eletricidade é invisível. Ninguém consegue ver o que os físicos chamam de corrente elétrica. Mas ela produz resultados. Então, quando nós aplicamos eletricidade, ou também chamada tensão elétrica, num dispositivo,
o que resulta? Em movimento, se for um motor, em luz, se for uma lâmpada, em frio, se for uma geladeira, um ar-condicionado, e calor até. Ela produz o efeito que você deseja. Basta usá-la, não é verdade? Então, do mesmo modo, irmãos, o Espírito Santo vai produzir em nós o resultado que nós queremos ou desejamos. Assim como um interruptor, uma lâmpada, nunca vai acender sozinha, mas precisa da ação do interruptor estar aceso, da mesma forma, se queremos ter o fluxo do Espírito de Jeová em nossa vida, nós precisamos estar com a nossa chave ligada. Ou seja, nossa relação forte com o nosso Deus Jeová. Isso significa adorar a Jeová com o Espírito. Porque pense um pouquinho, quais são os efeitos que o Espírito Santo pode produzir na sua vida? Lembra quando você conheceu a verdade? Talvez você era uma pessoa violenta, imoral, alcoólatra, viciado em alguma coisa. Era o que chamamos de pavio curto, não é? Aquela pessoa que explode facilmente, com uma personalidade difícil. Mas aí o que aconteceu? A verdade tocou seu coração e você permitiu que o Espírito fizesse mudança na sua vida. Jeová atuou com a força mais poderosa do universo e você transformou a sua vida. Não da forma como você desejava, não como o seu vizinho, não como colega de escola, mas como Jeová desejava. Vamos usar a criação de Jeová para ilustrar isso? Veja essa próxima imagem. Talvez isso seja uma das transformações mais notáveis na criação, não é? Você já viu uma lagarta? Talvez alguns que estão ouvindo achem a lagarta um bichinho feio, não é? E sabia que a lagarta, além de algumas terem um aspecto um pouco feio, elas são perigosas, elas têm veneno, elas podem machucar as pessoas, têm toxinas. Mas uma lagarta, que podemos dizer que é um inseto que muitas pessoas às vezes não apreciam, se transforma numa linda borboleta. E quem de nós não aprecia o voar de uma borboleta num campo, não é mesmo? É bonito, muitos tiram fotos. Tantas fotos tem de borboleta, não é? Então, irmãos, isso ilustra a transformação que nós precisamos fazer. Obrigado pela foto. Agora, você já viu alguma vez, na criação de Jeová, uma meia lagarta e meia borboleta? Não existe, né? Isso mostra para nós o quê? Que também na transformação que precisamos fazer, não existe a meia transformação. Jeová espera que a transformação seja completa, total, para a forma como Ele deseja. E você já viu alguma vez uma borboleta, uma lagarta, subindo de uma árvore e tentar se jogar lá de cima, achando que é uma borboleta? Muito menos isso, né? Impossível a gente ver isso na criação de Jeová. Isso também mostra para nós que também nós não podemos querer disfarçar uma transformação. Aos olhos de uma coisa e aos olhos de nosso Deus Jeová outra. Para Jeová não existe isso, né? Então, irmãos, para continuarmos no caminho da vida, ou tomarmos a decisão de entrar nela, percebemos que nossa relação com Jeová tem que ser muito forte e a transformação precisa estar completa, parando de se amoldar a esse sistema de coisas, fazendo as coisas do jeito que nosso Deus Jeová deseja. É assim que nós vamos entrar pelo caminho, pelo portão estreito, e vamos continuar caminhando, seguindo os padrões de nosso Deus Jeová. Mas lembra que nós comentamos que muitas vezes pode parecer difícil trilhar o caminho para a vida. Mas agora nós vamos entrar no ponto alto, irmãos, que é como que Jeová oferece a sua ajuda para aqueles que tomam a decisão.
de estar andando no caminho da vida. É interessante a gente ouvir as palavras de Jeová aqui, em Deuteronômio. Por favor, abra a sua Bíblia. Capítulo 30, versículo 11. E a nossa situação hoje, podemos dizer que é bem parecida com a da nação de Israel lá no passado, quando estavam para entrar na terra prometida. O que Jeová fez? Ajudou eles a interpretar aquele conjunto de leis, de orientações, não como algo restritivo, mas como algo de proteção, que significaria vida para eles. E lá naquela época, olha o que Jeová disse para eles. Versículo 11. Este mandamento que hoje lhe ordeno não é difícil demais para você cumprir, nem está fora do seu alcance. Então, irmãos, Jeová promete que o caminho para a vida, o que ele pede, não é difícil demais para cumprirmos, nem está fora do nosso alcance. Jeová não pede de nós algo que é impossível. Os seus requisitos são razoáveis e podem ser cumpridos. Mas o caminho para a vida pode parecer restritivo, mas, na verdade, irmãos e amigos, traz liberdade e alegria. Mas agora vem uma palavra de cautela. Muito, mas muito cuidado. Porque o que o mundo oferece é totalmente o oposto disso. Lembre-se que o nosso inimigo, Satanás, o diabo, também tenta vender para nós algo que dá satisfação, felicidade, contentamento. Mas muito cuidado. Ele quer colocar para nós o sentimento de que as coisas que Jeová faz não são razoáveis, que é muito difícil. Talvez você já pegou uma estrada e indo em direção ao destino que você quer ir, você já passou por aquele caminho algumas vezes. E você sabe aonde aquela estrada vai dar. Mas o que acontece se você olha lá na estrada aquela placa retorno? Será que você pararia seu carro e ficaria em dúvida e voltaria para trás? É isso que o diabo quer. Quer que você volte para seu anterior proceder de vida. Como que, olha, os seus amigos lá atrás eram melhores. Aquele estilo de vida que você tinha era muito melhor. Muito cuidado com esses pensamentos, porque podem nos tirar do caminho para a vida. E nesse aspecto podemos dizer o seguinte, que Satanás, ele falsifica tudo o que Jeová faz de bom. Ele é um falsificador. Tudo que Jeová fornece, coisas que traz alegria, satisfação, Satanás tenta falsificar isso. Vamos entender? Vamos ver uma ilustração aqui, a última imagem do nosso discurso. Você já viu esse relógio? Talvez você conheça, é um Rolex. É um relógio muito famoso. Por quê? Não só porque custa milhares de reais, mas porque ele é uma obra-prima da engenharia mecânica. Ele tem uma máquina que funciona sozinha, ponteiros banhados a ouro, pedras preciosas. Mas você sabia, obrigado pela foto, mas você sabia que você consegue encontrar num camelô nas cidades, aqui no nosso país, um Rolex desse por R$30? É isso mesmo. E aí você compra um relógio desse, falso, leva para casa, coloca no pulso, super feliz, mostra para os amigos. E aí o que acontece? Um mês que você está com o relógio na sua mão. Atrasa 1 hora por dia. Depois de mais 3 meses, ele para. Você leva no relojoeiro, ele diz, olha, tem bateria, precisa trocar. Aí você, poxa, então não é original mesmo, né? E aí, por fim, aquela pulseira que parecia de ouro era de latão e perde a sua cor. E, por fim, ele para completamente de funcionar.
Aonde que vai esse relógio? É onde você pensou, na lata do lixo. Exatamente assim, irmãos, que Satanás ele quer fazer com aqueles que adoram a Jeová e que estão no caminho da vida. Satanás quer em seu sistema vender algo que é falsificado, que traz uma alegria momentânea, mas que no fim vai trazer tristeza, desapontamento, consciência pesada, amargura de espírito. E vai ser muito ruim mesmo. Então, devemos tomar muito cuidado com a propaganda que o sistema coloca e com essas placas, por assim dizer, de retorno no caminho. Não siga essas placas. Siga as orientações e as direções que a organização de Jeová nos dá. Então, irmãos, quando você olha para o horizonte, já consegue ver o novo mundo de Jeová chegando? Ajustar a vida aos padrões de Jeová exige tempo, paciência e esforço da nossa parte, mas é algo urgente mesmo. Não fique desanimado ou desapontado se obstáculos surgirem no caminho. Isso pode acontecer, mas se você tropeçar, levante rápido e você vai ter muitos irmãos ao seu lado para poderem te ajudar. Os anciãos na congregação, os irmãos estarão ao seu redor. Se você escolheu entrar pelo caminho da vida, você nunca vai ficar sozinho. Jeová estará com você em todos os momentos. Não desperceba disso. E algo, irmãos, que hoje tem afetado muitos daqueles que estão no caminho da vida é o desânimo. Sim, o desânimo talvez até por conta dessa pandemia que nós estamos passando, de perda de algum parente, algum amigo tão querido, de ter que ficar isolado dos nossos irmãos, nas nossas congregações, da saudade do ministério de casa em casa. Tantas coisas, não é? Podem colocar algo em nossa mente e a gente vai nutrindo aqueles pensamentos e aí a causa no final pode ser sim o desânimo, mas não permita que uma baixa autoestima, problemas emocionais tirem você do caminho para a vida. Porque a gente tem que lembrar que Satanás, esse é o desejo dele, esse vai ser o alvo dele. Mas Jeová vai estar conosco. Então, tem uma frase que eu gosto muito e gostaria de compartilhar com os irmãos. O desânimo pode até nos abraçar em algum momento. E isso vai acontecer. Mas não permita que ele te carregue. Não permita que ele te carregue. Tenha um espírito forte, corajoso, confiante de que Jeová, sem dúvida, vai estar sempre ao seu lado. Lembra que nas estrofes do cântico inicial, nós cantamos que às vezes meus problemas são difíceis de aguentar. Cântico número 3 que cantamos. E isso faz com que a chama da esperança comece a se apagar. Isso pode acontecer com a gente. Mas aí 4 coisas citou na letra belíssima desse cântico: confiança, paz, força e poder. Confiança, paz, força e poder. O que me faltar, tu darás. Essa é a confiança que devemos ter em nosso Deus Jeová. O que está faltando no nosso emocional, o que está faltando em nossa vida, Jeová vai suprir. E confie de que no momento certo Ele vai suprir para você aquilo que você está precisando. E Ele usa, como falamos, os anciãos, a organização, a congregação, os nossos irmãos, enfim, tantas ajudas. Jeová não vai estar longe de cada um de nós. E por último, a melodia falava: relembrar o teu amor por mim faz a chama da esperança aos poucos renascer. Então, quando a gente pensa, no grande amor que Jeová tem por nós, de dar seu filho, como que abrindo a oportunidade de entrarmos por essa porta,
de tomarmos essa decisão tão importante, o grande amor de Jeová nos motiva. Relembrar desse amor faz aos poucos também a nossa chama reacender. Então agora é a hora de aceitar o convite que Jeová está fazendo. Lembre que no começo falamos, não é? Se você é nosso estudante da Bíblia, se você já está estudando algum tempo já com as testemunhas de Jeová, agora é hora de tomar essa decisão tão importante. Passar pelo portão estreito e, com as milhares de testemunhas de Jeová ao redor do mundo, continuar andando nesse caminho, que está tão próximo do seu fim. Então, em conclusão, irmãos, somente os que continuarem a desenvolver seu relacionamento com Jeová estarão habilitados a sobreviver ao fim desse sistema e a ver com seus próprios olhos o primeiro nascer do sol do novo mundo de Jeová. Com certeza, nossos corações estão mais gratos a Jeová, não é mesmo? E também mais convictos depois dessa palestra que tivemos. E nosso irmão Daniel Medeiros nos ajudou nós entendemos esse ponto. Passaremos agora a segunda parte da nossa reunião com o estudo da Bíblia através da revista A Sentinela. E quem vai presidir essa parte para nós é nosso irmão Edson Ratti. Temos uma excelente matéria para estudarmos hoje, que vai fortalecer a nossa fé na ressurreição. Para começar esse estudo, de maneira bem apropriada, nós vamos entoar um cântico que vai falar sobre esse assunto. O cântico é o de número 151 e tem por tema Ele Chamará. Vamos ouvir a música e cantar juntos.
Entre outras coisas, esse cântico diz que nós devemos ter fé e jamais duvidar. O que convence você de que Jesus realmente foi ressuscitado? E qual é a importância disso na nossa vida como cristãos, como servos de Jeová? Qual a importância desse ensino da ressurreição? O apóstolo Paulo fez uma argumentação a favor da ressurreição no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Então, nós vamos considerar durante o estudo o raciocínio que Paulo usou para ajudar os coríntios a fortalecer a fé deles. E, com certeza, no final desse estudo, a nossa fé também estará fortalecida na ressurreição. O tema do nosso estudo, o estudo de número 49 da Sentinela de dezembro de 2020, é a ressurreição, uma esperança segura. O texto básico, Atos 24:15. O apóstolo Paulo diz: eu tenho esperança em Deus de que haverá uma ressurreição. Nós queremos ter essa mesma certeza, essa mesma convicção. Fiquem à vontade para fazer seus comentários durante o estudo, comentar os textos citados, e o irmão Diogo vai nos ajudar com a leitura, iniciando com os parágrafos 1 e 2. Ter esperança é muito importante. A esperança de algumas pessoas é ter um casamento feliz, criar filhos saudáveis ou se recuperar de uma doença grave. Nós, cristãos, também queremos essas coisas. Mas temos uma esperança que vai além disso. Nós esperamos viver para sempre e reencontrar nossos amigos e parentes que morreram. O apóstolo Paulo disse: eu tenho esperança em Deus de que haverá uma ressurreição, tanto de justos como de injustos. Paulo não foi o primeiro a dizer que acreditava numa ressurreição. O patriarca Jó também tinha essa esperança. Ele tinha certeza de que Deus se lembraria dele e o traria de volta à vida. Que esperança maravilhosa os servos de Jeová têm? A irmã Regiane? Amigos e parentes. A esperança de viver para sempre e reencontrar os nossos amigos e parentes que já morreram. Isso porque, assim como o apóstolo Paulo, nós temos a esperança em Deus de que haverá uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Muito bem, obrigado, irmã Regiane. A irmã Érica? E essa esperança não é algo novo. Antes mesmo de Jesus, patriarcas como Jó tinham essa esperança como algo firme. Em seu livro, no capítulo 14, em alguns versículos, ele diz que até para uma árvore havia esperança. Então ele não tinha dúvidas de que os sentimentos de Jeová eram de saudades e que ele traria de volta quem morreu. Muito bem, obrigado, irmã Érica. Muito bem, vamos adiante, parágrafo de número 3. A ressurreição dos mortos é parte do alicerce, ou da doutrina básica de todos os ensinos cristãos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo fala sobre a ressurreição. O que ele escreveu deve ter fortalecido muitos cristãos de sua época. E mesmo que você já acredite na ressurreição há muito tempo, esse capítulo também pode encorajar você e fortalecer a sua esperança. Por que é bom estudar 1 Coríntios, capítulo 15? A irmã Marlene? Porque vai fortalecer a nossa esperança na ressurreição, e a ressurreição dos mortos faz parte do alicerce ou da doutrina básica de todos os ensinos cristãos. Muito bom, excelente, irmã Marlene. Muito obrigado. Parágrafo de número 4. A ressurreição de Jesus Cristo nos faz ter certeza de que, se um parente ou um amigo falecer, vai haver uma ressurreição. A ressurreição de Jesus era a parte das boas novas que Paulo declarou aos coríntios. Ele até disse que, se um cristão não acreditasse na ressurreição, a fé dele seria inútil. Crer na ressurreição de Jesus é a chave para acreditarmos que outros serão ressuscitados. Pergunta: qual é a chave da nossa esperança na ressurreição?
Irmã Fernanda? É crer, né, na ressurreição do próprio Jesus Cristo. Isso faz com que a gente tenha certeza que qualquer pessoa que a gente perdeu, né, amigos ou parentes, vão ser ressuscitados, né? E Paulo, ele disse que isso era a base, né, para que a gente pudesse ter essa esperança, é a crença na ressurreição de Jesus. Muito bem, obrigado, irmã Fernanda. Irmão Wagner? Versículo 17 do capítulo 15, ele nos mostra que seria inútil nossa fé, né? Se não tivéssemos essa esperança ou a fé na ressurreição, qualquer outra promessa que Jeová tinha feito seria inútil. Então, por isso é tão importante. Muito bem, obrigado, irmão Wagner. Isso mesmo. Vamos para o próximo, parágrafos 5 e 6. Logo no começo de sua explicação sobre a ressurreição, Paulo destacou 3 fatos. 1. Cristo morreu pelos nossos pecados. 2. Ele foi sepultado. 3. Ele foi levantado no 3º dia, segundo as Escrituras. O que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus significam para nós? O profeta Isaías predisse que o Messias seria cortado da terra dos vivos e receberia uma sepultura entre os maus. Mas não só isso. Isaías acrescentou que o Messias carregaria o pecado de muitos. Jesus fez isso por dar sua vida como resgate. Dessa forma, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus nos fazem ter certeza de que podemos ser libertados do pecado e da morte e de que nossos parentes e amigos falecidos vão voltar a viver. Para responder essa pergunta, vamos ler 1 Coríntios 15, os versículos 3 e 4. O irmão Juan, por favor. Pois, entre as primeiras coisas que lhes transmiti, estava aquilo que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que foi levantado no 3º dia, segundo as Escrituras. Obrigado, irmão Juan. Pergunta, o que as palavras de 1 Coríntios 15, 3 e 4 significam para nós? Irmão Charles? Esses versículos ele tem alguns 3 fatos básicos, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado e também foi levantado no 3º dia. Então, o significado para nós não é apenas uma questão de Jesus ter morrido e levantado, mas tem um efeito sobre nós. Nós podemos ter certeza que podemos ser libertos do pecado e também da morte, e nossos parentes poderão voltar a viver. Muito bem, obrigado, irmão Charles. Irmão Gustavo? Isso combinava muito bem com o que Isaías 53 falou. Inclusive, no versículo 12, mostra que Jesus, quando ele morreu, ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, isso nos dá a perspectiva de sermos libertos do pecado e também o fato dele ter sido ressuscitado, né? Crermos na esperança da ressurreição também. Muito bem. Em Mateus 20 e 28 destaca também qual aspecto? Qual era a função da morte de Jesus? Irmão Daniel? Então, Jesus, ele deu sua vida como resgate. Essa é a palavra, resgate em troca de muitos. Então, esse foi o alto preço que foi pago de Jesus ter carregado, como por assim dizer, o pecado de muitos e dar sua vida por todos nós. E por conta disso, nós temos essa maravilhosa esperança hoje. Muito bem. Obrigado, irmão Daniel. Então, o que nos convence, o que prova que a ressurreição de Jesus de fato aconteceu? Vamos ver o primeiro subtítulo do nosso estudo, confirmada por muitas testemunhas, parágrafos 7 e 8. Para acreditarmos que vai haver uma ressurreição, temos que acreditar que Jesus foi ressuscitado. Por que podemos ter certeza de que isso aconteceu? Muitas pessoas viram Jesus depois de ele ser ressuscitado e confirmaram isso. A primeira testemunha mencionada por Paulo foi o apóstolo Pedro, Cefas. Um grupo de discípulos confirmou que Pedro tinha visto o ressuscitado Jesus. Além disso, os 12, ou seja, os apóstolos, viram Jesus
depois de ser levantado. Daí, Cristo apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, provavelmente naquela reunião feliz na Galiléia, mencionada em Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20. Jesus também apareceu a Tiago. Esse Tiago provavelmente era o meio-irmão de Jesus, que antes não acreditava que ele fosse o Messias. Depois de ver Jesus, Tiago ficou convencido. É interessante notar que, no ano 55, quando Paulo escreveu essa carta, muitas testemunhas da ressurreição de Jesus ainda estavam vivas. Então, se alguém tivesse alguma dúvida, era só conversar com uma delas. Pergunta: o que ajuda os cristãos a ter certeza de que Jesus foi ressuscitado? Irmão Jonathan? O que nos ajuda são as diversas testemunhas que a Bíblia relata, que viram Jesus, confirmaram essa ressurreição dele. Por exemplo, um deles foi Pedro, em que a Bíblia diz claramente que viu Jesus. Também os 12 apóstolos viram Jesus. Depois ele apareceu a mais 500 de uma só vez. Depois a Tiago, que provavelmente era o meio-irmão de Jesus e não acreditava que ele fosse o Messias. Mas depois disso ele se convenceu disso. E é interessante que no ano 55, quando Paulo escreveu essa carta, muitas dessas testemunhas ainda estavam vivas. Muito bem. Obrigado, irmão Jonathan. Excelente. Parágrafo de número 9. Mais tarde, Jesus apareceu para o próprio Paulo. Paulo, Saulo, estava indo para Damasco quando ouviu a voz de Jesus e teve uma visão de Cristo no céu. O que aconteceu com Paulo foi mais uma prova de que a ressurreição de Jesus realmente tinha acontecido. Vamos ler Atos capítulo 9, os versículos 3 a 5. A irmã Fernanda? Durante a viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou em volta dele uma luz vinda do céu. E ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem é o Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Obrigado, irmã Fernanda. Como lemos em Atos 9, 3 a 5, que outra prova Paulo podia dar de que Jesus tinha sido ressuscitado? A irmã Raquel? O capítulo 15 que estamos considerando foi Paulo quem escreveu a carta aos Coríntios. E ele mesmo, como vimos nesse relato, escreveu de que tinha visto, né, não só uma voz, mas essa voz tinha garantido que era Jesus. Isso, obrigado, irmã Raquel. O irmão Rodrigo? E o evento descrito aí em Atos capítulo 9 foi tão forte para Paulo, né, que fez ele mudar completamente de atitude. Né? Antes ele era perseguidor e dedicava a sua vida a perseguir os cristãos. Depois ele mudou completamente depois desse evento, e então começou a dedicar a sua vida a pregar sobre Jesus e a ressurreição dele. Então isso mostra uma grande evidência de que realmente Jesus foi ressuscitado. Muito bem, obrigado, irmão Rodrigo. Muito bem. Dificilmente ele faria essa mudança na vida baseado numa mentira, né? Foi algo que ele presenciou, né? E afetou profundamente a vida dele, né? Parágrafo de número 10. Para alguns, o testemunho de Paulo podia ser especialmente interessante. Afinal, ele costumava perseguir os cristãos. Mas quando ficou convencido de que Jesus tinha sido ressuscitado, Paulo se esforçou muito para convencer outros dessa verdade. Ele até mesmo suportou espancamentos, prisões e naufrágios para divulgar a outros que Jesus tinha morrido, mas voltado a viver. Paulo tinha tanta certeza de que Jesus tinha sido ressuscitado que estava disposto a morrer para defender sua convicção. Sem dúvida, o testemunho desses primeiros cristãos fortalece nossa confiança de que Jesus foi ressuscitado e aumenta nossa fé na ressurreição. A certeza que Paulo tinha da ressurreição de Jesus o motivou a fazer o quê?
Irmã Thaís? Então, a certeza que ele teve ali fez com que ele mudasse completamente de atitude, né? Então, com a mesma força que ele usava para perseguir aqueles cristãos, ele passou a usar para provar para eles, para as pessoas, que Jesus tinha sido ressuscitado. E interessante que ali em 1 Coríntios 15, do 9 ao 11, ele até comenta que foi uma bondade merecida que se teve com ele, mas que não tinha sido em vão, porque ele dava o melhor dele, ele trabalhava muito para provar isso para as pessoas. Muito bom, excelente, irmã Thaís, obrigado. Irmã Tayara? E o parágrafo falou que Paulo teve que suportar espancamentos, prisões, naufrágio, para defender a sua convicção, né? Então, isso mostra que a gente tem que também passar por esses problemas, estar disposto a passar por esses problemas para esforçar para divulgar essa esperança tão maravilhosa para os outros também. Muito bem, obrigado, irmã Tayara. Irmão David? Isso ajuda a gente a ver a boa motivação que ele tinha, né? Ele, quando viu que Jesus tinha sido ressuscitado, ele começou a pregar independentemente do que ele sofria. Não era questão de alguém inventar uma história e talvez estar ganhando dinheiro com isso, fazer fama, né? Não, ele sofreu, a vida dele foi de privações, mas mesmo assim, como diz ali em 2 Coríntios 11, ele, às vezes, ele correu perigo de morte, mas ele tinha certeza que Jesus tinha sido ressuscitado e certeza na ressurreição, isso dava força para ele fazer o que fosse necessário. Muito bem. Obrigado, irmão David. Recentemente eu até vi uma entrevista de um religioso na televisão, e ele, para provar ao entrevistador de que a história da ressurreição de Jesus era verdade, ele usou justamente esse raciocínio, né? Quem que estaria disposto a morrer à base de uma mentira? E não foi só Paulo, né? Foram diversos seguidores de Jesus dispostos. Então, é impossível um grupo de pessoas inteiras se dispuser a ser maltratado e até a perder a vida com base numa mentira, né? Muito bem, então esse subtítulo aqui nos dá as provas que temos para acreditar na ressurreição de Jesus. Vamos começar o próximo subtítulo, corrigindo pontos de vista errados, parágrafo de número 11. Alguns na cidade grega de Corinto tinham pontos de vista errados sobre a ressurreição. Eles até diziam: não há ressurreição dos mortos. Por quê? Filósofos em outra cidade grega, Atenas, zombavam da ideia de que Jesus tinha sido ressuscitado. Esse modo de pensar deve ter influenciado alguns em Corinto. Outros talvez achassem que a ressurreição não era literal. Eles diziam que a pessoa antes estava morta por causa do pecado, mas ao se tornar cristã, tinha voltado a viver. Qualquer que fosse o motivo, não acreditar na ressurreição tornava sua fé inútil. Afinal, se Deus não tivesse ressuscitado Jesus, nenhum resgate teria sido pago e todos continuariam no pecado. Assim, todos aqueles que não acreditassem na ressurreição não teriam nenhuma esperança válida. Por que alguns em Corinto tinham pontos de vista errados sobre a ressurreição? Irmão Juan? Tinha alguns ali nas cidades vizinhas que eles apresentavam essas ideias erradas e acabavam influenciando eles, né? Alguns zombavam da ideia de Jesus ter sido ressuscitado. Ainda outros achavam outra aplicação a essa história, dizendo que a morte era o pecado e voltar a viver é porque se tornou cristão. Então, esses pensamentos influenciaram de forma errada os irmãos em Corinto. Muito bem, obrigado, irmão Juan. A irmã Érica? Mas é interessante que o argumento de Paulo não deixava dúvidas de que a ressurreição de Jesus era algo real, não era algo simbólico e precisava acontecer, até por argumentos que ele deu em outros versículos, né? Quando ele fala da expiação. Não bastava Jesus apenas morrer e já estava pago. No dia da expiação, no tempo de Moisés, por exemplo, eles ofereciam o animal em sacrifício, mas o sangue dele tinha que ser apresentado no santo diante de Jeová para assim ser aceito. Então, Jesus precisava ressuscitar, né?
e apresentar o valor do seu sangue para que nós tivéssemos esperança de ressurreição. Então, esse argumento de Paulo era irrefutável. Muito bom. Excelente. Obrigado, irmã Érica. Irmã Fernanda? Eu achei interessante que em 1 Coríntios 15:15, Paulo também falou que os cristãos estariam sendo contra o próprio Deus, porque eles estariam dizendo que Cristo não foi levantado e que eles estariam, então, em vão, né? Tanto a pregação, tudo que eles estavam fazendo, seriam completamente contra o próprio Jeová. Exato. Muito bem. Obrigado, irmã Fernanda. Vamos ao parágrafo seguinte, de número 12, né? Paulo sabia, por experiência própria, que Cristo tinha sido levantado dentre os mortos. A ressurreição de Jesus foi superior àquelas que já tinham acontecido. Isso porque as pessoas que tinham sido ressuscitadas acabaram morrendo de novo. Paulo disse que Jesus foi as primícias, literalmente os primeiros frutos, dos que adormeceram na morte. Em que sentido? É que ele foi o primeiro humano a ser ressuscitado como ser espiritual e o primeiro a subir ao céu. Vamos ler 1 de Pedro 3, 18 e 22? Primeira carta de Pedro 3, 18 e 22, a irmã Regiane. Pois morreu de uma vez para sempre pelos pecados, um justo pelos injustos, a fim de conduzir vocês a Deus. Ele foi morto na carne, mas recebeu vida no espírito. Ele está à direita de Deus, pois foi para o céu, e anjos, autoridades e poderes foram sujeitos a ele. Obrigado, irmã Regiane. De acordo com 1 de Pedro 3, 18 e 22, por que a ressurreição de Jesus foi diferente das que tinham acontecido antes? Irmão Gustavo? Encontramos dois aspectos aqui na leitura do versículo, né? No versículo 18, disse que Jesus foi morto na carne, mas recebeu vida no espírito. Então, ele foi o primeiro humano a ser ressuscitado para uma vida espiritual. E no versículo 22, falou que ele estava à direita de Deus, né? Lá no céu. Então, ele também foi o primeiro a subir aos céus. Muito bem. Obrigado, irmão Gustavo. Irmão David? A ressurreição de Jesus, além de diferente, também foi superior, né? Como diz ali o comecinho do versículo 18, ele morreu uma vez para sempre também, né? Então, Jesus, apesar de outros já terem sido ressuscitados para a vida na terra, eles voltaram a morrer. Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado para a vida eterna. Muito bem, obrigado. A irmã Raquel? E o texto de Atos 26, 23 prova isso, né? O que o irmão David acabou de comentar. Paulo citou de que Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos. Mas os relatos bíblicos mostram que isso não é verdade. Ele não era o primeiro, outras ressurreições já haviam acontecido. Mas nesse caso de ressuscitar espiritualmente, sim, ele era o primeiro. Muito bem. Obrigado, irmã Raquel. Então, finalizamos aqui o segundo subtítulo, corrigindo pontos de vista errados dos coríntios, né, influenciados pelos conceitos humanos da época. Vamos entrar no terceiro subtítulo, aqueles que receberão vida, parágrafo de número 13. Em que sentido a morte de um homem pode trazer vida para milhões? Paulo dá uma resposta lógica para essa pergunta. Ele explicou a diferença entre o que Adão nos causou e o que Jesus fez por nós. Sobre Adão, Paulo escreveu: a morte veio por meio de um homem. Quando Adão pecou, ele trouxe a morte para si mesmo e para seus descendentes. Até hoje sentimos os efeitos trágicos da desobediência dele. Por outro lado, quando Deus ressuscitou seu Filho, nós passamos a ter uma esperança maravilhosa para o futuro. Paulo explicou: a ressurreição dos mortos também vem por meio de um homem, Jesus. E ele também disse: porque,
Assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos receberão vida. Que diferença Paulo disse que havia entre Adão e Jesus? Irmão Jonathan? A diferença é que, por meio de Adão, a morte veio ao mundo. Então, Adão trouxe a morte para os seus descendentes. Mas, no caso de Jesus, por ele ter morrido e ter sido ressuscitado, ele trouxe a esperança de trazer de volta a vida, de que todos recebam a vida. Muito bem. Obrigado. E a morte de Jesus não teve nada a ver com a herança de pecado de Adão, né? Não era uma morte herdada, né? Consequência do pecado. Muito bem, parágrafo de número 14. O que Paulo quis dizer com a frase, em Adão todos morrem? Paulo estava pensando nos descendentes de Adão. Como herdaram dele o pecado e a imperfeição, eles estão condenados a morrer. Adão não está entre os que receberão vida. O sacrifício de Cristo não cobre o pecado dele, porque Adão era um homem perfeito que, por vontade própria, desobedeceu a Deus. O que aconteceu com Adão é o mesmo que vai acontecer com aqueles que o Filho do Homem julgar como cabritos, o decepamento eterno. Adão vai ser ressuscitado? Explique. Irmã Tayara. Então, de acordo com o parágrafo, não. Porque Adão era perfeito e ele tinha liberdade de escolha. E ele escolheu desobedecer a Jeová. Então, Adão abriu a porta para a morte entrar no mundo. Então, por causa disso, esse é um dos motivos que ele não merece estar no paraíso. Muito bem, obrigado, Tayara. A irmã Érica. Uma ilustração que pode nos ajudar a entender isso é quando um criminoso faz um calote e várias pessoas são vítimas deles, elas podem recorrer e, com ajuda, até podem ficar livres dessa dívida, que elas não foram culpadas. Mas o criminoso sempre tem que pagar. Então, Adão é o criminoso, ele trouxe a morte ao mundo. Então, o resgate de Jesus não cobriria o crime dele. Muito bem, obrigado, irmã Érica. Então, qual foi o fim de Adão? Irmão Gustavo? É a morte eterna, né? Decepamento eterno, né? Ele escolheu isso e nós sabemos que também que no dia do julgamento, algumas pessoas que não aceitarem o resgate de Jesus também terão o mesmo fim. Muito bem. Obrigado, irmão Gustavo. Parágrafo de número 15. Note o que Paulo disse. Em Cristo todos receberão vida. Paulo escreveu sua carta para cristãos ungidos em Corinto, que seriam ressuscitados para viver no céu. Esses cristãos tinham sido santificados em união com Cristo Jesus, chamados para ser santos. E Paulo mencionou os que adormeceram na morte em união com Cristo. Em outra carta inspirada, Paulo escreveu que aqueles unidos a Jesus na semelhança da sua morte serão unidos a ele na semelhança da sua ressurreição. Jesus foi ressuscitado como ser espiritual e foi para o céu. E é isso que vai acontecer com todos aqueles em união com Cristo, ou seja, com todos os cristãos ungidos por Espírito Santo. Pergunta do 15. Quem está incluído em todos que receberão vida? Irmão Charles? Então, são os cristãos ungidos, né? Que adormeceram na morte em união com Cristo, terão a esperança de viver para sempre no céu. Muito bem, obrigado, irmão Charles. Irmão David também. Então nós sabemos isso porque a carta aos Coríntios foi escrita para cristãos ungidos, né? Ali em 1 Coríntios 1:2, Paulo fala dos santificados em união com Cristo, chamados para ser santos. Aqui mesmo no 15:18, ele fala dos que adormeceram na morte em união com Cristo.
E essa união, né, a gente vê lá em Romanos, que tem a ver com a morte, a ressurreição, o tipo de ressurreição que seria. Então, por isso a gente sabe que ele estava falando primeiramente para os cristãos ungidos. Muito bem, obrigado, irmão David. Vamos ao parágrafo de número 16. Paulo escreveu que Cristo tinha sido ressuscitado como as primícias dos que adormeceram na morte. É verdade que outros, como Lázaro, já tinham sido ressuscitados na terra. Mas Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado como espírito e a receber vida eterna. Ele podia ser comparado aos primeiros frutos da colheita que os israelitas ofereciam a Deus. Além disso, por chamar Jesus de as primícias, Paulo deu a entender que outros, depois de Jesus, também seriam ressuscitados para viver no céu. Os apóstolos e outros, em união com Cristo, por fim, também seriam ressuscitados para viver no céu, assim como tinha acontecido com Jesus. O que Paulo quis dar a entender quando chamou Jesus de as primícias? Irmã Regiane? No tempo dos israelitas, quando eles escutavam essa palavra as primícias, eles sabiam que eles tinham que dar os primeiros frutos da terra como oferta para Jeová. Então, quando Paulo ele falou que Jesus seria as primícias, não no sentido de que ele foi o primeiro a ser ressuscitado, porque outros já haviam sido ressuscitados, mas ele foi o primeiro a ser ressuscitado como espírito e a receber a vida eterna no céu. E quando ele disse de as primícias, ele também estava dando a entender que outros, depois de Jesus, receberiam esse mesmo tipo de ressurreição, de uma ressurreição para viver no céu. Muito bom. Obrigado, irmã Regiane. Quem seriam esses outros? A gente comentou já no parágrafo de número 15, né? E nós temos agora uma ilustração aí na revista, na página de número 4. Quem gostaria de comentar essa ilustração? Irmão Diogo? Então aqui mostra alguns cristãos ungidos que também vão ter essa esperança, né? Alguns já receberam de serem ressuscitados como criaturas espirituais e viver no céu. Entre esses que mostra aqui na figura, tem Tomé, Tiago, Lídia, João, Maria e o próprio apóstolo Paulo. Muito bem. Obrigado, Diogo. Muito bem. Vamos adiante, parágrafo de número 17. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, a ressurreição daqueles em união com Cristo ainda não tinha começado. Paulo indicou que isso aconteceria em uma época futura. Ele disse: cada um na sua própria ordem, como primícias, Cristo. Depois, os que pertencem a Cristo, durante a sua presença. Hoje estamos vivendo nesse período chamado presença de Cristo. Os apóstolos e outros cristãos ungidos tiveram que esperar até essa presença para ser ressuscitados para viver no céu e ser unidos a Jesus na semelhança da sua ressurreição. Pergunta do 17, então, quando aqueles em união com Cristo seriam ressuscitados para viver no céu? Quando? Irmão Daniel? Seria no período que chamamos de a presença de Jesus, né? De Cristo. Então, hoje, como a gente viu na imagem, os apóstolos e outros cristãos ungidos, eles tiveram então que esperar até essa presença para serem ressuscitados, assim como Jesus, em espírito, para viver para sempre nos céus. Muito bem. Obrigado, irmão Daniel. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele usa um argumento parecido, né? Quem gostaria de comentar aí? Primeiro aos Tessalonicenses 4, 15 e 16. Irmão Gustavo? Então ele menciona 2 grupos, né? Um grupo que estivesse vivo durante a presença do Senhor. Esses não teriam a vida celestial antes daqueles que estavam adormecidos na morte e que, no momento da presença de Cristo, eles seriam chamados, né? Esses levantariam primeiro, como diz o final do versículo, né?
E o argumento dele foi que os que estivessem vivos, não, de modo algum, precederiam os que adormeceram na morte antes. Muito bem, exatamente, né? Então as duas ideias aí se juntam, né, de Tessalonicenses e Coríntios, para entendermos o período da ressurreição desses, né? Muito bem, vamos ao último subtítulo do nosso estudo. Você tem uma esperança segura, parágrafo de número 18. E aqueles que não têm a esperança de viver no céu com Cristo? Eles também têm a esperança de uma ressurreição. A Bíblia diz que Paulo e outros que vão para o céu participam da ressurreição dentre os mortos, que ocorrerá mais cedo. Ou seja, esse texto dá a entender que uma outra ressurreição aconteceria mais tarde. Isso estaria de acordo com o que Jó disse sobre seu futuro. Os que pertencem a Cristo, ressuscitados durante a sua presença, estarão no céu com Jesus quando ele reduzir a nada todo o governo, autoridade e poder. Até mesmo o último inimigo, a morte, vai ser reduzido a nada. Todos aqueles ressuscitados para a vida no céu nunca vão morrer. Mas e os outros? Primeira pergunta do 18, por que podemos concluir que haverá outra ressurreição além da celestial? Irmão Rodrigo? Então, aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 11, diz ali que Paulo e outros, eles participariam de uma ressurreição que ocorreria mais cedo, né? Então, se existe uma ressurreição que ocorreria mais cedo, quer dizer que logo depois vai existir uma outra, né? E isso combina muito bem com a descrição de Jó, capítulo 14, versículo 15. Muito bem. Obrigado, irmão Rodrigo. A irmã Raquel ainda? Eu gostei de mencionar em Jó, porque essa ressurreição celestial acontece com quem está em união com Cristo. Jó e outros do passado nem sabiam, na verdade, sobre Jesus ou o descendente, como tudo desenrolou. Então, haverá uma ressurreição para esses que viveram antes de Cristo. Muito bom. Obrigado, irmã Raquel. Vamos ler 1 Coríntios 15, 24 a 26, antes da segunda pergunta aqui. 1 aos Coríntios 15, do 24 ao 26, a irmã Thaís. A seguir, o fim. Quando ele entregar o reino ao seu Deus e Pai, depois de ter reduzido a nada todo o governo, toda a autoridade e poder. Pois ele tem de reinar até que Deus lhe tenha posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser reduzido a nada é a morte. Obrigado, irmã Thaís. Pergunta, de acordo com 1 Coríntios 15, 24 a 26, o que acontecerá no céu? A irmã Fernanda? Então, ali descreve bem que Jesus, quando ele entregar o reino ao seu pai Jeová, ele já vai ter resolvido todos os problemas, né? De governo, autoridade, poder aqui na Terra, que vai passar a pertencer a ele, né? Mas uma das coisas que ele também vai fazer é acabar com o maior inimigo que nós temos, que é a morte. Então, isso garante que todos aqueles que foram ressuscitados para a vida no céu nunca vão morrer. Muito bem, obrigado. E aí fica a pergunta, né? E os demais? Vamos ao parágrafo de número 19. Que esperança aqueles que vão viver na terra podem ter? A descrita pelas palavras de Paulo. Eu tenho esperança de que haverá uma ressurreição, tanto de justos como de injustos. Como no céu não entra nenhuma pessoa injusta, essas palavras indicam uma futura ressurreição na terra. Aqueles que vão viver na terra podem ter que esperança? Irmão Juan? Baseado até no texto que é o chave desse estudo, Atos 24:15, dizem que vai haver uma ressurreição de justos e injustos. Como só entre justos, só tem injustos na terra e não vai entrar no céu, então entendemos que era aqui na terra também. Muito bem. Obrigado, irmão Juan. Irmão Gustavo? Durante o estudo, a gente viu vários versículos, né, falando daqueles que adormeceram na morte em união com Cristo, né, para ter a chamada celestial. Ou então textos tais como
foram unidos a ele na semelhança da sua morte, quer dizer, tinham uma vida dedicada e morreram fiéis, e certamente seriam unidos na semelhança da mesma ressurreição, né, que é uma vida celestial. Então, os injustos, eles não poderiam ter uma vida celestial, assim a ressurreição deles é aqui na terra mesmo. Muito bom, obrigado, irmão Gustavo. Excelente esse raciocínio, né? Parágrafo de número 20, último de hoje. Com certeza, haverá uma ressurreição. Aqueles que forem ressuscitados para a vida na terra terão a oportunidade de viver para sempre. Você pode confiar nessa promessa. Essa esperança pode trazer consolo quando você pensar em seus parentes e amigos que morreram. Eles podem ser ressuscitados na época em que Cristo e outros reinarem durante os 1000 anos. Você também pode ter a esperança segura de que, se morrer antes do milênio começar, você será ressuscitado. Essa esperança não leva à decepção. Ela pode fortalecer você agora e aumentar sua alegria no serviço a Deus. Mas podemos aprender mais do capítulo 15 de 1 aos Coríntios. É o que vamos ver no próximo estudo. Muito obrigado, irmão Diogo, pela excelente leitura. Pergunta do 20, como esse estudo fortaleceu a sua esperança? Fiquem à vontade para falar de coração, hein? Como fortaleceu a sua esperança? Irmã Regiane? Quando nós lembramos de pessoas que nós amamos e que já morreram, essa esperança da ressurreição nos fortalece, acalma nosso coração, abranda a nossa saudade, porque sabemos que o período em que nós estamos vivendo é uma pequena pausa de não ver essa pessoa, que logo ela será ressuscitada. E essa convicção de que Jesus morreu e foi ressuscitado nos fortalece saber que em breve as pessoas que nós amamos também serão ressuscitadas. Obrigado, irmã Regiane. Irmão Daniel? Também fortalece a minha esperança do que pode acontecer no futuro. Nosso futuro, as coisas que acontecem no dia de manhã, o tempo imprevisto sobrevém a todos. Então, esse estudo também fortaleceu a minha esperança de que Jeová, ele pode me trazer de volta à vida. E isso pode ficar muito marcado ao passo que, no futuro, as coisas que podem acontecer podem me levar a tomar decisões que seja sempre ao lado de nosso Deus Jeová. Muito bem. Obrigado, irmão Daniel. Irmão David? O assunto em si do estudo é bem básico, né? Como Paulo falou, uma crença primária. Mas, geralmente, a gente também usa textos básicos para pensar nisso, né? Essa abordagem de 1 Coríntios 15 não é tão básica assim, né? É um assunto profundo. E ver como o apóstolo Paulo argumentou, a argumentação aqui do próprio estudo, de como Paulo mudou completamente de vida, como ele teve contato com testemunhas, né, da ressurreição de Jesus, e a certeza que ele tinha, que a gente pode ter também. Então, isso aumenta realmente a nossa força, a nossa fé em que a ressurreição realmente vai acontecer. Muito bem. Obrigado, irmão David. Irmão Wagner? Uma parte do estudo que, para mim, me fortaleceu muito é quando o Jó falou que Jeová sente saudade. Até cantamos isso no cântico, né? E quem de nós não sente saudade das pessoas que amamos, né? Que faleceram. Então, lembrar que Jeová tem esse mesmo sentimento fortalece minha fé nessa esperança tão maravilhosa. Muito bem. Obrigado, irmão Wagner. Irmão Jonathan? E o estudo de hoje me fez pensar também no grande privilégio que nós temos de entender tudo isso, as profecias. Na época em que Jesus veio, muitos judeus pensavam que o Messias traria a libertação para eles. Mas havia profecias como que o Messias seria cortado da terra dos vivos, ganharia uma sepultura entre os maus. Mas como que isso aconteceria? Como seria o cumprimento dessa profecia? Então era muito difícil para eles na época, mas hoje nós enxergamos claramente tudo isso. O que Paulo escreveu em 1 Coríntios deixou bem claro para nós o papel-chave de Jesus na ressurreição e a garantia que nós temos para o futuro dessa ressurreição também. Muito bem. Obrigado, irmão Jonathan. Irmão Juan? E o tema do estudo é a ressurreição é uma esperança segura.
E no decorrer desse estudo eu pude ver mais ainda o poder e o amor de Jeová, porque para ele acabar com isso que aflige tanto a gente, nossos parentes e amigos, ele fez até Jesus se voluntariou a passar por isso. Ele também ficou sem seu filho por alguns dias, mas isso mostrou que ele tem poder além disso. Ele sente também a nossa dor, sabe o que isso é, e ele tem poder para acabar com isso, e as provas que ele deixou na Bíblia fortalecem bastante a minha esperança nesse assunto. Muito bem. Esse último parágrafo aí cita Romanos 5:5. Depositar nossa fé, nossa esperança na ressurreição. É válido ou não é? Irmão Diogo? É plenamente válida, né? O texto diz que não leva à decepção, porque é uma coisa real e segura. Não tem decepção, né, se nós tivermos essa convicção. Como aprendemos no discurso, a certeza, né, da fé que é preciso para estar nesse caminho, né? Não leva a decepção. Temos mais 3 perguntas aqui no final do estudo. Antes delas, temos a última imagem aí, né, relacionada com o parágrafo 20. Quem gostaria de comentar, irmã Tayara? Então, a gravura mostra um irmão que perdeu a sua esposa na morte. E, embora talvez para ele lidar com essa perda não seja fácil, ele não fica desanimado, porque acreditar na ressurreição fortalece a sua esperança de um dia rever ela de novo. Exatamente. Obrigado, irmã Tayara. E alguém até me chamou a atenção que no bolso, aí na bolsa dele, a pontinha do folheto que está aí é o cor-de-rosa da ressurreição, né? Então ele não só tem essa convicção com ele, mas ele quer propagar essa convicção para outros, né? Ele quer pregar sobre isso, como o apóstolo Paulo fez, né? Quando ele aprendeu sobre Jesus, né? Agora sim, as 3 perguntas de recapitulação dos pontos principais. Qual é a sua resposta? O que prova para você que Jesus foi ressuscitado? Irmã Marlene? Primeiro, foi confirmada por muitas testemunhas. 1 Coríntios 15, 5 ao 7, vem mostrando que ele apareceu a Pedro, depois aos 12, a 500 discípulos, mais tarde. Depois ele apareceu a Tiago, o meio-irmão dele. E mais tarde, quando Paulo escreveu sobre isso em 55, tinha ainda pessoas vivas que podiam comprovar. Muito bem. Obrigado, irmã Marlene. Alguma outra coisa ajudou você aí a provar que Jesus de fato foi ressuscitado? Irmã Érica? A experiência do próprio Paulo, né? Que era um ferrenho opositor, era uma pessoa bem-sucedida na época, tanto na religião dele como na profissão dele, mas ele mudou totalmente a vida dele, estando disposto a sofrer e a morrer por essa fé. E ele não teria tido essa fé, um homem esclarecido, se ele não tivesse certeza. Então, isso também me dá. Muito bom. Obrigado, irmã Érica. Muito bom. Segunda pergunta, por que a ressurreição de Jesus é tão importante para nós? A irmã Fernanda. Porque ela é parte do alicerce ou da doutrina básica de todos os ensinos cristãos. Muito bom. Obrigado, irmã Fernanda. Irmã Regiane? E a ressurreição de Jesus é por meio dela que nós temos a esperança de ressurreição. Porque se Jesus Cristo não tivesse sido ressuscitado, o resgate não teria sido pago. E nós ainda estaríamos escravos da morte. Mas por meio da ressurreição de Jesus, mesmo se nós morrermos, nós temos essa maravilhosa esperança da ressurreição. Muito bem. Obrigado, irmã Regiane. Irmã Raquel? E completando o que ambas comentaram, é que sem a ressurreição de Jesus não existe base para nada, nem para oração. Então, realmente, o que Paulo falou é verdade, vai ser inútil se não acreditarmos nela. Isso. Paulo diz, a fé seria inútil, né? Muito bem. E a terceira pergunta, como 1 Coríntios capítulo 15 fortalece sua fé na ressurreição? Então, irmã Fernanda.
Principalmente na convicção que Paulo tinha, né? Essa certeza que ele tinha na ressurreição de Jesus. Pelo discurso dele, nós vemos como ele realmente acreditava nisso, tinha fé nisso, e ele pregava isso a outras pessoas. E ele, muitas vezes, destacou, né, que ele não tinha... foi uma bondade merecida de Jeová, e que ele não merecia, mas ele tinha com ele e ele ia passar para frente. Muito bem. Obrigado, irmã Fernanda. Mais alguém? A irmã Thaís? E também é muito clara a fé de Paulo na ressurreição, porque a fé que ele tinha na ressurreição dele mesmo. Por isso que ele estava disposto a fazer tudo, até mesmo a morrer, para ensinar às pessoas o conhecimento que ele tinha tido a oportunidade de obter, né? Então, me fortalece muito por isso também, né? Que eu não preciso ter medo, né? Eu posso confiar em Jeová, que não importa o que aconteça, Jeová não se esquece de ninguém. Muito bem. Obrigado, irmã Thaís. Irmão Gustavo? Fiquei fortalecido na fé por ver o alcance da ressurreição de Jesus, né? Porque os versículos 21 e 22 destacaram muito bem que, é claro, né? Adão trouxe a imperfeição e a morte. Bom, a ressurreição de Jesus, ela tem o poder de vencer a imperfeição, porque podemos ter a vida eterna, né? Inclusive a perspectiva, já que a gente vive nos últimos dias, de viver para sempre, sem nunca morrer, né? Mas no versículo 1 falou também que por meio de Jesus vem a ressurreição dos mortos, né? Então, mesmo que aconteça de a gente vir a morrer, temos a certeza segura de que vamos ressuscitar. Muito bem, obrigado, irmão Gustavo. Irmão Charles? Esse estudo, esse capítulo de 1 Coríntios 15 me fortaleceu muito também, porque me fez pensar nessa esperança maravilhosa, não só em relação às pessoas que eu amo, que estão dormindo na morte agora, e não só pensando na possibilidade de, se eu dormir na morte, está tudo bem nesse sentido, porque Jeová pode trazer de volta, eu poderia estar de volta à vida lá, mas nós também estamos vivendo hoje numa época e vendo milhões de pessoas mortas, morrendo a cada dia, muitas pessoas, milhares a cada dia, por causa de um vírus. Então, essas pessoas todas que estão morrendo aí, nós podemos imaginar como Jeová vai fazer de uma forma organizada para que elas voltem à vida e conheçam o Criador, aquele que vai trazê-las de volta à vida. Então, é maravilhoso pensar nisso também. Muito bem. Obrigado, irmão Charles. Muito obrigado a todos pelos excelentes comentários que deram. E não tem dúvida, né, de que é um artigo para a gente relembrar quando precisar, né? Se passarmos pela perda de alguém, é maravilhoso recordar essa matéria, fortalecer essa convicção pessoal que consola muito, né? Não tira a dor, mas alivia para que a gente continue servindo a Jeová até o fim desse sistema e então veja os nossos entes queridos, amigos, né? Irmãos da congregação de volta à vida. Vamos encerrar com um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o de número 147. Depois o irmão Daniel nos representará em oração.